Será que comer uma feijoada e chupar uma laranja ajuda na absorção do ferro? Quais as funções do cálcio, do iodo e de vários outros elementos no nosso organismo? Ah, ficou curioso para saber, né? Então, pessoal, vem comigo e a nossa aula de hoje é sobre sais minerais. Antes de mais nada, eu vou fazer aquele pedido de sempre para você estar aí, se inscrevendo no canal, deixando o seu like, compartilhando esse vídeo, porque aí, sempre que eu postar alguma coisa nova, seja uma aula completa, seja resolução de exercício, você vai ficar por dentro, vai estar por dentro de tudo que acontece aí no canal. Saindo aqui para vocês darem uma olhadinha no esquema e vamos começar. Sais minerais, pessoal, primeira coisa, são inorgânicos, né? Nós temos aí água e sais minerais inorgânicos e depois aí a gente vai estudar carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e por aí vai, que são orgânicos. Mas vamos lá, sais minerais são inorgânicos e são indispensáveis à nossa vida, pois eles atuam aí como reguladores. São reguladores aí de diversos processos metabólicos, podendo atuar como cofatores enzimáticos. Lembra, nós temos aí as enzimas e nós podemos ter ligado a uma enzima um cofator ou uma coenzima, ou seja, uma porção não proteica ligada à enzima. Quando essa porção não proteica ela é inorgânica, nós chamamos de cofator, que é o caso de um sal mineral ligado a uma enzima, e quando é orgânico nós chamamos de coenzima. Então, quando nós temos um elemento atuando como cofator, nós temos ele ligado à enzima e sendo aí fundamental para que essa enzima funcione bem, para que essa enzima trabalhe bem. Nós temos aí, por exemplo, a catalase liberada aí pelos peroxissomos, que tem aí o ferro como cofator. Nós temos aí a citocromo-oxidase, que possui ferro também como cofator, possui níquel, possui cobre, como cofator. Nós temos aí diversas outras enzimas com elementos ligados a ela, sendo importantes no seu funcionamento, que atuam aí como cofatores, certo? Além disso, nós temos aí sais minerais que atuam na regulação do controle osmótico e também no controle do nosso pH, controle, por exemplo, aí do pH do sangue, né? Então temos aí alguns elementos que são importantes nesse sentido. Em relação às quantidades necessárias por dia, nós temos a divisão em microelementos e macroelementos. Os microelementos, como por exemplo aqui iodo, ferro, flúor, dentre vários outros, são aqueles que nós precisamos ingerir diariamente em quantidades inferiores aí a 20 mg. Já os macroelementos são aqueles como cálcio, sódio, potássio, dentre outros, que nós precisamos aí uma quantidade bem maior, aí acima de 100 mg por dia. Já vi também aparecer em questões de prova, aí, questões de vestibulares, o termo elementos traço. E aí isso também está relacionado com a quantidade diária que nós precisamos ingerir. Quando a gente fala em elemento traço, o ferro, por exemplo, é um elemento traço, nós estamos nos referindo a qualquer elemento, a qualquer sal mineral, que a dose requerida diária é simplesmente inferior a 100 mg. Então, também vale a pena ficar esperto aí com os elementos traço, porque o termo também aparece em prova. Em relação, pessoal, à classificação quanto à carga elétrica, se vocês repararem aqui, coloquei vários exemplos: iodo, menos, Fe, 2+, F-, Ca, 2+, Na+, enfim. Esses sinais aí indicam que o elemento ele tem uma carga elétrica. Elemento químico com carga elétrica nós chamamos aí de íon. E esses íons eles são classificados de acordo com o tipo de carga, se positiva ou negativa. Quando esse elemento ele possui uma carga positiva, nós chamamos de cátion. Cátion é um íon positivo, com carga elétrica positiva. Quando esse íon ele possui uma carga negativa, nós chamamos ele de ânion. Então, por exemplo, aqui, o I- é um ânion, carga negativa. Já o Ca2+ é um cátion, com carga positiva. Além disso, pessoal, nós podemos encontrar também os sais minerais na forma cristalizada, como por exemplo aí nos ossos. Quando a gente estiver estudando aí a parte do cálcio, a gente vai falar um pouco mais disso, mas só para vocês saberem
que falou em sal mineral, não necessariamente 100% das vezes, em 100% dos casos, a gente vai encontrar na forma de íons. Podemos encontrar também aí na forma cristalizada, como nos ossos. E aqui, para a gente terminar essa parte introdutória, uma observação, né? Quais são os mais abundantes? Né? Nós falamos aí de cátions, falamos de ânion, vimos aí a questão da forma cristalizada, mas falando dos íons, quais são os íons mais abundantes que nós temos, tanto no meio extracelular, quanto no meio intracelular? Em relação aos cátions, que são os de carga positiva, nós temos o sódio, vou até sair daqui da frente, nós temos o sódio como mais abundante no meio extracelular e o potássio como mais abundante no meio intracelular. Já em relação aos ânions, nós temos o cloreto, né, o Cl-, o íon cloro, mais abundante no meio extracelular, e o fosfato, PO4,3-, como o ânion mais abundante no meio extracelular. Tudo bem, galera? Então, essa aí foi a parte introdutória. Vou apagar o quadro aqui, vou escrever mais coisas e a gente vai começar a ver aí elemento por elemento. Mas, claro, antes disso, saindo da frente para você dar uma olhada no esquema, quiser anotar, pausar o vídeo, e é sempre bom estar fazendo anotação, pessoal. Foi? Então, vamos lá para a parte específica dos elementos. Então, pessoal, começando agora a falar especificamente sobre cada um deles, coloquei primeiro aqui o sódio, Na+, e o potássio, K+. Coloquei eles juntos porque tem bastante relação entre os dois, tá? Então, primeira coisa, eles são importantes aí no equilíbrio osmótico. Na parte de citologia, na parte de transporte, através de membrana, a gente vê isso melhor. Mas o negócio é o seguinte, você tem lá uma célula em um determinado meio. Dependendo da concentração de sais que você tenha, por exemplo, fora da célula, essa célula começa a perder água demais ou começa a ganhar água demais e ela pode acabar rompendo se ganhar água demais, pode acabar morrendo também se perder água demais. Então, as concentrações adequadas de determinados elementos são fundamentais para manter aí as suas células saudáveis. E, nesse sentido, muito importantes são o sódio, o potássio, e aí a gente também teria a ação do cloro, pessoal. Outra coisa importante, impulso nervoso. O sódio e o potássio, eles são muito importantes lá na transmissão do impulso nervoso, na condução do impulso nervoso pelos neurônios. Deixei aqui um esqueminha de uma membrana, tá? Aqui até evidenciando que a gente tem mais sódio no meio extracelular e mais potássio no meio intracelular. E nós temos aí uma carga da membrana relativa positiva na parte de fora, voltada para fora, e negativa na parte aí voltada para dentro. No caso aí positiva voltada para o meio extracelular, negativa voltada para o meio intracelular. Durante a condução desse impulso nervoso, essa carga aqui se inverte. Depois, lógico, né, à medida que o impulso vai sendo conduzido, isso daí volta ao normal. E muito ajuda para isso a bomba de sódio e potássio. Bomba de sódio e potássio, nós também vamos ver com mais calma na parte aí de transporte através de membrana. É uma ATPase, ou seja, é um mecanismo de transporte ativo, ocorre com gasto de energia, na qual ocorre o bombeamento de sódio e potássio contra os seus gradientes de concentração. Ou seja, a gente já tem mais sódio fora da célula. Ainda assim, a bomba de sódio e potássio coloca sódio para fora. Nós temos mais potássio dentro da célula. Ainda assim, a bomba de sódio e potássio coloca potássio para dentro da célula. Se não houvesse isso, a tendência era que as concentrações de sódio e potássio elas se igualassem tanto no meio extracelular como no meio intracelular, e a gente teria aí sérios problemas na questão da condução do impulso nervoso, na polaridade da membrana e por aí vai. Só que a gente aí, ao longo das nossas aulas aí, eu vou começar a gravar bem mais coisas para vocês, a gente vai estar vendo isso daí com detalhes em cada pedaço aí específico. Sódio e potássio também são importantes aí para a síntese de proteínas, né? Nós temos aqui o ribossomo, que é aí a estrutura onde ocorre a síntese proteica, e nós temos duas subunidades, a maior e a menor. Esses elementos eles são importantes para união, para unir essas duas subunidades aí, maior e menor.
Além disso, esses elementos são importantes também para a respiração celular, porque lá nos eventos da respiração celular nós temos moléculas que possuem sódio e potássio na composição, e isso aí também acaba sendo importante para o processo de respiração celular. Inclusive já caiu uma questão que relacionava a inibição da bomba de sódio e potássio com a inibição aí do processo de respiração celular, pessoal. Outra coisa, quais são as fontes onde nós podemos obter isso daqui? O sódio está presente em diversos alimentos, inclusive a começar pelo próprio sal de cozinha. O sal de cozinha é o que? Cloreto de sódio. Então, só de usar sal de cozinha, a gente já tem aí acesso a uma fonte de sódio. Potássio está presente em carne, está presente em frutas, por exemplo, banana, né, é uma fruta que tem aí um teor legal de potássio, entre vários outros aí. Agora, eu queria chamar a atenção para o excesso, sobretudo de sódio, né? O excesso de sódio ele pode causar o quê? Hipertensão arterial. Por que isso acontece? Vamos lá, você está com excesso de sódio. Começa a comer muito sódio, botar muito sódio para dentro. Aonde você tem muito sal, você começa a puxar água. Então, se você está botando muito sódio, e a concentração de sódio no seu sangue está ficando alta, você vai começar a puxar água das células para o seu sangue, vai começar a reabsorver mais água, e isso vai aumentar o volume do seu sangue, vai aumentar o volume de líquido circulante, e isso vai acabar fazendo com que o seu coração tenha que fazer mais força, tenha que trabalhar mais, tenha que forçar mais, e isso vai acabar levando aí ao aumento da pressão arterial, levando ao quadro de hipertensão. E essa aí é uma relação bem legal da gente saber, porque já foi cobrada aí algumas vezes em prova, tá, galera? Então, fica ligado nisso aí. Mais uma coisinha, muitas vezes até a sensação que a gente tem de sede se dá por conta do excesso de sal, pessoal. Como eu acabei de falar para vocês, você vai botando muito sal para dentro, várias células dos nossos tecidos vão perdendo água ali, né? Vão perdendo água para o meio extracelular e vão ficando, logicamente, sem água. Então, quando a gente acaba consumindo muito sal, a gente pode acabar tendo essa sensação de sede pela necessidade de suprir a falta de água dessas células por conta da perda em virtude do aumento da concentração de sal. Beleza? Saindo da frente aí para vocês darem uma olhada no esquema. E vamos aí para o próximo elemento. Dando sequência aí, galera, agora a gente vai falar do ferro. E para começar, o ferro ele pode ser encontrado em duas formas. Na forma mais oxidada, que é o íon Fe3+, ou na forma menos oxidada, ou forma reduzida, que é o Fe2+. O ferro ele é um componente importante aí da hemoglobina. Hemoglobina, uma proteína presente nas nossas hemácias, presentes aí dentro das nossas hemácias, que possui 4 cadeias, 2 cadeias alfa, 2 cadeias beta. Em cada uma dessas nós encontramos um grupo M, ou seja, na molécula de hemoglobina, em cada cadeia, nós temos um grupo M. Nesse grupo M nós temos ferro, e nesses ferros do grupo M, dos grupos M, é onde o oxigênio se liga para ser transportado. Então, pessoal, vou recapitular. Hemoglobina possui 4 cadeias, 2 alfa e 2 beta. Cada uma dessas cadeias contém um grupo M e esse grupo M contém ferro. O oxigênio da gente, o oxigênio que a gente respira e que vai lá para o sangue, ele é transportado na hemoglobina ligado ao ferro do grupo M. Então está aqui até o esqueminho, né, da hemoglobina aí com o ferro, e é desse ferro que o oxigênio se liga. A carência de ferro, pessoal, pode causar aí anemia. Agora, cuidado, essa anemia por falta de ferro, anemia carencial, a gente chama ela aí de ferrópriva ou ferropriva ou ferropênica, mas não é a anemia falciforme ou ciclemia. Muitas vezes aluno aí em aula, seja de ensino médio, pré-vestibular, enfim, carência de ferro, anemia falciforme. Não, a anemia falciforme tem causa genética. Mais para frente a gente vai falar sobre isso também, mas cuidado. Essa anemia aqui, tá?
não é anemia falciforme definitivamente. A anemia falciforme tem causa genética. E deixei uma observação aqui, pessoal, falando de panela de ferro. Já caiu uma vez em uma questão de múltipla escolha, ele pedia para você marcar a alternativa que não teria relação alguma com a melhora de um quadro de anemia. E uma das alternativas era cozinhar numa panela de ferro, relacionando cozinhar numa panela de ferro com a melhora de um quadro de anemia, que era uma coisa antiga e tal, uma crença antiga, mas que de fato tem algum fundamento. Por quê? A panela de ferro, você cozinhando lá, botando em alta temperatura, iria acabar fazendo soltar um pouquinho aí de íons ferro que iriam se misturar à comida, e você ingerindo aquela comida, você ia estar ingerindo esses íons ferro, então teria sim alguma relação. Muita gente acabou colocando essa como errada, mas, como eu acabei de explicar para vocês aí, teria sim alguma relação, pessoal. Outra coisa importante em relação ao ferro, também na respiração celular. Ferro é importante para o processo de respiração celular, porque nós temos aí o ferro como componente de alguns citocromos aí da cadeia respiratória. Então, também está relacionado aí com a respiração celular. E por fim, gente, a relação da vitamina C, ácido ascórbico, com essa questão aí do ferro. E isso daí até responde aquela perguntinha que eu deixei no início aí. Será que comer uma feijoada e chupar uma laranja ajuda a absorver melhor o ferro? E a resposta é sim. Como eu falei para vocês no começo, a gente tem o Fe3+, e o Fe2+. A vitamina C, presente em frutas cítricas, como por exemplo a laranja, ela é capaz de pegar essa forma aqui mais oxidada, Fe3+, e reduzir a Fe2+, ou seja, o Fe+3 em presença da vitamina C é reduzido a Fe2+. Tá, professor, mas e daí? E daí que o Fe3+, ele está presente aí em alimentos de origem vegetal, como por exemplo o feijão. Já nós, animais, precisamos basicamente do Fe2+. A hemoglobina, ela precisa do Fe2+. Então é uma estratégia sim interessante, você lá comeu a sua feijoada lá e tudo mais, e chupa aí uma laranja junto, porque a vitamina C presente lá na laranja vai auxiliar nesse processo de conversão de Fe3+ a Fe2+, e o Fe2+ nós absorvemos com mais facilidade, nós absorvemos melhor, em maior quantidade do que absorvemos o Fe3+. Então a gente não absorve nada de ferro mais 3? Não é por aí. A gente consegue até absorver sim, porém nós absorvemos com mais eficiência e melhor o Fe2+, pessoal. Saindo da frente aí para você dar uma olhada. Foi? Já deu tempo, né? Então, beleza, pessoal. Sobre o ferro era isso aí que a gente tinha para conversar. Vamos para o próximo. Pessoal, falando um pouquinho agora sobre o cálcio, encontrado aí na forma do cátion Ca2+, ele é, primeiramente, muito importante para a formação de ossos e dentes. Para quem já estudou aí alguma vez na vida a parte de histologia, a parte de tecido ósseo, já deve ter visto que a parte inorgânica da matriz óssea ela é formada aí por cálcio, fosfato de cálcio, basicamente encontrado na forma de cristais de hidroxiapatita. E em relação a isso, a falta do cálcio pode gerar aí o raquitismo na infância, bem como também a falta de cálcio pode gerar a osteoporose, sendo que eu coloquei aqui que mulheres após a menopausa são mais suscetíveis à osteoporose. Por que isso? E é bom ficar ligado porque já foi questão de vestibular. Após a infância, nas mulheres, o hormônio estrogênio ele é o responsável por depositar cálcio nos ossos. O que acontece com a produção desse hormônio após a menopausa? Vai lá embaixo. Então veja, se o estrogênio é responsável por depositar cálcio no osso e após a menopausa a concentração dele cai muito, a produção dele cai muito, as mulheres
nessa fase da vida, após a menopausa, são aí mais suscetíveis a desenvolverem um quadro de osteoporose. Além disso, o cálcio ele também é muito importante para a contração muscular. A contração muscular é bem dependente de cálcio. Nós temos aí reservatório de cálcio nos retículos, no retículo sarcoplasmático das fibras musculares estriadas esqueléticas e das fibras musculares estriadas cardíacas. Ou então, no caso das fibras musculares lisas, nós temos aí o cálcio armazenado em depressões chamadas cavéolas, né? E à custa de ATP ocorre essa liberação de cálcio, fazendo aí o deslizamento de moléculas de actina e miosina, uma pela outra, o que promove o encurtamento do sarcômero, fazendo de fato a contração muscular, isso depois é desfeito, levando aí a condição de relaxamento. No entanto, pessoal, aí a título de curiosidade, depois que o indivíduo morre, esse processo ele cessa, né? Os filamentos aí de actina e de miosina, eles ficam parados, o que gera aí a rigidez do cadáver. Contudo, eventualmente, após a morte, até cerca aí de umas 24 horas após a morte, pode ocorrer aí um pouquinho de cálcio deflagrando algum tipo de espasmo, que a gente chama de espasmo cadavérico, né? São movimentos bruscos, geralmente em direção ao centro do corpo, que para quem vê deve ser bastante assustador, eu nunca vi não. Mas só como curiosidade, e frisando aí, o cálcio é bem importante na contração muscular, além de ser importante também para a transmissão do impulso nervoso e na coagulação do sangue, né? A nossa coagulação do sangue é uma série de reações aí complexas, é toda uma cascata de reações, e o cálcio participa dessa cascata, promovendo a conversão da protrombina em trombina. Então a gente tem lá a protrombina, e em presença do cálcio, ela é convertida em trombina. Logo, se o cálcio é importante para a coagulação do sangue, a carência de cálcio pode levar aí a pessoa a ter um quadro de sangramento, um quadro de hemorragia e tudo mais. Além disso, a vitamina D, calciferol, também é importante nesse sentido. Por quê? A vitamina D ela auxilia na absorção de cálcio e fósforo. Ora, se a vitamina D ela auxilia na absorção de cálcio, e cálcio é importante para a formação dos ossos, nós temos aí que ela é uma vitamina muito importante para os nossos ossos. Além dela, a vitamina C, por conta da produção de colágeno, que faz parte da matriz orgânica do nosso osso, e a vitamina A, por promover o bom funcionamento dos osteoblastos e dos osteoclastos, também são importantes aí para o bom funcionamento aí do tecido ósseo, pessoal. Em relação a algumas fontes aí de cálcio, a gente tem, por exemplo, aí leite e derivados, né? O leite e todos os seus derivados, que são importantes fontes aí de cálcio para a gente. Saindo da frente aí para vocês darem uma olhadinha, mais uma vez. E vamos continuar estudando esses sais minerais. Falando agora um pouquinho sobre iodo, pessoal, íon e menos. Primeira coisa, ele é muito importante para o bom funcionamento da tireoide, que é uma glândula que a gente tem nessa região aqui. O iodo ele é importante para a composição, para a formação dos hormônios da tireoide T3 e T4, que são hormônios muito atuantes aí no nosso metabolismo, são importantes para o metabolismo. A falta de iodo, a carência de iodo, gera uma condição conhecida como bócio, antigamente chamada de bócio endêmico, por ser endêmico, por ter sido endêmico em algumas regiões, também conhecida aí como bócio carencial, que consiste no aumento da glândula tireoide, muitas vezes um aumento até bem acentuado. Isso se dá por quê? Na falta de iodo para a produção de T3 e T4, a tireoide começa a proliferar, as células da tireoide começam a proliferar de uma forma mais acelerada, na tentativa de compensar, o que acaba gerando o aumento. Em relação a fontes de iodo, nós temos aí alguns frutos do mar, temos aí algumas algas que são fontes de iodo, temos aí alguns outros alimentos, porém, né, muitos desses alimentos que têm aí um teor mais elevado em iodo não fazem parte aí da alimentação diária nossa. Então, qual a solução para isso? Já há algum tempo, por lei, o sal de cozinha ele tem iodo na composição. Sal de cozinha é um alimento amplamente utilizado, é um alimento barato e o teor de iodo que vem no sal de cozinha ele já é mais que o suficiente para prevenir o bócio.
Outro elemento que eu coloquei aqui para a gente estudar ainda nesse quadro é o flúor, íon F-, presente aí no esmalte dos dentes, também é importante para a formação dos dentes e dos ossos, e o flúor atua na prevenção aí de cáries, pessoal. Não sei se nos segmentos iniciais ainda hoje isso é comum, mas na minha época pelo menos era. Você de tempos em tempos levava lá uma circular para casa para o responsável assinar, que autorizava, né, que tinha lá um dia marcado, dia tal, hora tal, vai um dentista na escola para passar flúor aí no dente da criançada. Então, flúor aí atua na prevenção de cáries. O excesso de flúor, ele causa aí uma condição nos dentes, umas manchas nos dentes, que a gente conhece como fluorose. E, pessoal, ao contrário do que muita gente pensa, o flúor não está só ligado a isso não. Todo mundo vê a questão do iodo relacionado à tireoide, mas o flúor, ele também está relacionado com o funcionamento da tireoide. Nossa, professor, sério? Pois é. Como assim? Já foi demonstrado que excesso de flúor, ou seja, quantidades elevadas de flúor no organismo, reduzem a absorção de iodo. Ora, se muito flúor no organismo reduz a absorção de iodo, então o flúor ele vai influenciar aí na tireoide diretamente. No caso, o flúor em excesso vai fazer com que a tireoide acabe funcionando mal, beleza? Em relação às fontes, a gente pode achar flúor aí no alho, em algumas verduras, em algumas carnes e por aí vai, beleza? Mas então fica ligado aí na prevenção de cáries e na relação de que uma quantidade grande de flúor reduz a absorção de iodo. Saindo da frente aí para vocês darem uma olhada. Foi? Próximo quadro. Falando mais um pouquinho de alguns sais minerais aí, pessoal, começando pelo fósforo, né? Primeiramente, o fósforo ele é muito importante para a composição da nossa membrana celular, da membrana plasmática. Lembra? A membrana celular ela é uma bicamada de fosfolipídios. Então aí, o fosfolipídio, nós temos aí o fósforo. O fósforo também é importante na composição do ATP e dos ácidos nucleicos. Vamos lá, ATP, a nossa moeda energética, adenosina trifosfato. E o DNA e o RNA, que são os ácidos nucleicos, vamos lembrar aqui também, composição de ácido nucleico, seja DNA ou RNA. Radical fosfato, uma pentose, que é um carboidrato, e bases nitrogenadas. Além disso, também o fósforo está relacionado aí com a composição, com a formação de ossos e dentes, que eu já comentei lá quando a gente falou do cálcio, não vou ficar repetindo. O nitrogênio ele também é importante para a formação do ATP, é também importante porque faz parte da composição dos ácidos nucleicos, tal qual o fósforo, e além disso é importante para a produção das proteínas. Lembra? Proteína, um polímero de aminoácidos, um aminoácido ligado em outro, e outro, e outro, e por aí vai, né? Os aminoácidos, todos eles contêm nitrogênio. Além disso, nós temos também a quitina. Deixei aqui como exemplo de algo que não é proteína. A quitina ela é um polissacarídeo rico em nitrogênio. Onde que a gente encontra isso? A quitina ela é o componente do exoesqueleto, do esqueleto externo aí dos artrópodes. Inclusive, as plantas carnívoras que vivem aí em solos muito pobres de nitrogênio, elas comem insetos justamente para adquirir esse nitrogênio presente lá na quitina para complementar aí, para suprir essa falta de nitrogênio no solo dos locais onde elas vivem. Coloquei aqui também do outro lado, pessoal, o cloro, íon Cl-, muito importante aí do estômago, né? A gente tem aí no estômago a produção de H+, e de Cl-, que juntando dá a formação aí do ácido clorídrico, HCl. O HCl, pessoal, primeiramente, ele é, de certa forma, uma barreira imune. Por quê? Quando a gente come, você deu uma garfada lá, botou um alimento na boca, você está ingerindo aí uma série de micro-organismos também que o HCl, né, vai acabar aí matando quando chegar no estômago. Outra coisa, o HCl também é importante para ativar a pepsina, que é uma enzima lá que digere proteínas, que digere parte das proteínas no estômago, né? É produzida a forma inativa, pepsinogênio, e em presença do HCl, a gente tem aí a conversão do pepsinogênio à forma ativa, que é a pepsina. Então, pessoal, já que tem essa importância aí na questão da digestão das proteínas,
Uma carência de cloro, né, uma carência desse elemento, desse íon, pode estar relacionada aí com problemas na digestão, sobretudo associada à digestão das proteínas. Coloquei aqui também o magnésio, íon Mg2+. O magnésio, pessoal, ele é muito importante para as plantas, né? Ele está presente na clorofila, na molécula de clorofila, mais especificamente numa região que a gente chama de anel porfirínico, tá? Então a gente tem magnésio no anel porfirínico da clorofila, e o magnésio ele é muito importante para a absorção da luz. Ora, a luz é muito importante para a realização do processo de fotossíntese, tá? E o magnésio auxilia nesse processo de absorção da luz. Além disso, aí já no nosso caso, o magnésio também é importante para o bom funcionamento de algumas das nossas enzimas, correto? Deixar vocês darem uma olhadinha aí, quem quiser copiar, anotar. E vamos seguir adiante, pessoal. Vamos lá, pessoal, eu sei que a aula já está ficando um pouquinho extensa, mas a ideia é entregar um conteúdo mais completo possível para você poder matar qualquer questão de prova, de Enem, de vestibular, então vamos lá. Coloquei alguns outros aqui, como o manganês, que atua como cofator e também para as plantas é importante para o crescimento, então aí cofator e crescimento, no caso crescimento das plantas. O cobalto, que é importante aí porque ele faz parte aí da composição da vitamina B12, também conhecido como cobalamina. Além também do cobalto está relacionado com a produção das hemácias. A deficiência desse elemento, tal qual a deficiência de vitamina B12, gera uma condição conhecida como anemia perniciosa, então é bom ficar ligado. Coloquei o cobre aqui também, que atua como cofator aí de algumas enzimas e também na formação da hemoglobina. E por último deixei aqui o zinco, né, que é um elemento que é parte integrante de algumas enzimas, parte aí também faz parte de hormônios, e também está relacionado com o nosso processo de cicatrização. Sair da frente para vocês darem uma olhada. Eu espero que vocês tenham curtido essa nossa aula aí sobre sais minerais, pessoal. Tentei deixar ela aí o mais completinha possível, o mais detalhada possível, né? Claro, visando aí uma prova, um conteúdo aí voltado para ensino médio, para Enem, para vestibulares e tudo mais. Queria terminar pedindo aí mais uma vez para que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, deixa também o seu like, o seu comentário, compartilhe com os amigos e não deixe de me seguir no Instagram, @biouniverso1. Se tiver dúvidas sobre esse vídeo, sobre qualquer parte da matéria que você está estudando, me manda lá, a gente conversa, eu te ajudo. Valeu? Um forte abraço aí a todo mundo e até a próxima!